que faz você confiar em alguém? O Natal Macabro foi a última temporada do RPG de Ordem que a gente teve. E mesmo com muitos personagens que vimos morrendo, deixando arcos inteiros para serem explorados, o Jor-El não é um deles. Ele se destacou pela sua loucura, por sua imprevisibilidade, e deixou muita gente sem entender o porquê que ele fez o que ele fez. Ele enlouqueceu? Foi a culpa da máscara? E o que aconteceu nesse final? Hoje eu vou fazer uma análise psicológica do Jor-El e dizer o que eu acho que a gente pode esperar dele nas próximas temporadas. Mas vamos começar do começo. O Jor-El, pra variar, também teve uma infância muito conturbada. Ele era o irmão caçula do Jorge, que assim como muitos irmãos mais velhos, se sentiu trocado quando esse irmão mais novo nasceu e roubou toda a atenção pra ele. É um sentimento bem comum, principalmente com crianças com a idade muito parecida, em que aquele filho que estava acostumado em ser o centro da atenção tem que dividir esse espaço agora com o irmãozinho. E o Jor-El, desde pequeno, ele tinha muito essa característica de chamar a atenção. Ele sempre foi muito artístico, o que contribuía ainda mais para receber os olhares e a atenção que o Jorge achava que era dele. O Jor-El tinha uma amiga de infância que é a Nath, e juntos eles viam um filme como o do Jack, que a gente vai ver lá no Natal com uma referência no cabelo dele. Mas ainda quando ele era criança, ele explorou essa carreira de ator e conseguiu um papel no Lembrando de Mim, um filme que fez muito sucesso, mas que teve um peso muito grande na história dele. Porque para gravar esse filme ele teve que se mudar pro Rio de Janeiro. E a mãe e o seu irmão Jorge ficaram na casa em que eles estavam, mas o Jor-El e o pai dele se dividiram e foram lá para as gravações no Rio de Janeiro. O filme teve muito sucesso, aparentemente o Jor-El continuou explorando essa carreira na infância dele, o que por um lado deu muita fama e muito dinheiro para a família dele. Mas como acontece com muitas pessoas que são expostas logo na infância, isso não veio fácil na vida dele também, porque aparentemente o pai explorava ele para fazer mais dinheiro, e ele se sentia muito culpado e responsável por essa cisão na família. O Jor-El se sentia muito solitário, e as pessoas tinham uma dificuldade de separar o personagem que eles viam na tela da pessoa que estava ali atuando no filme. Então isso limitou muitas interações sociais que ele teve. E como muitas pessoas que ficam famosas, ele não sabia discernir se as pessoas que se aproximavam dele tinham um interesse legítimo ou só queriam tirar alguma coisa dele ali. Ele estudava em casa, o que contribuiu muito para ele não desenvolver mais amizades como geralmente as pessoas fazem na escola. E isso tudo foi se acumulando com o tempo, pesando cada vez mais na cabeça dele. Lá por volta do seu aniversário de 18 anos, ele decide cindir com aquela imagem que ele tinha na infância, porque todo mundo parece que infantilizava ele por causa daquele filme que ele tinha feito lá atrás. As pessoas não conseguiam separar essa imagem que eles tinham dele na infância. E para isso, como um ato de rebeldia, ele resolveu se descaracterizar inteiro. Ele raspou a cabeça, mudou seu estilo, tudo para tentar buscar um anonimato, que de certo modo ele conseguiu. E resgatando ali alguns elementos da infância, como o filme do Jack, a banda favorita dele, na qual inclusive ele vai no show e quebra o braço antes do Natal Macabro. E ele tinha uma relação muito distante com o irmão dele, e até nessa tentativa de se reconectar com o irmão, em que finalmente acontece todos os eventos aqui do Natal que a gente vê. E todas essas informações o próprio Matt revelou pra gente no último especial que ele fez sobre o Jor-El. Que é muito legal porque o Matt revela que ele criou o Jor-El pra morrer rápido. Ele não tinha pretensão de ser um personagem profundo ou nenhuma grande ambição com ele, aparentemente. Mas a magia do RPG aconteceu e ele acabou se desenvolvendo e ganhando essa profundidade. Quando a gente assiste o Natal Macabro pela primeira vez, o Jor-El parece uma vítima, assim como todos os outros participantes que estavam ali. Ele alugou a casa, levou todo mundo ali dentro, e quando o assassino aparece ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas aí a gente tem a grande revelação, de que na verdade ele tinha levado todo mundo ali para procurar o seu irmão Jorge, que tinha desaparecido procurando a web namorada dele. O que fez todo mundo achar que o Jor-El era no mínimo um babaca por ter colocado todo mundo em risco. Mas o Matt no especial diz diferente. Ele não é um psicopata que levou as pessoas para a morte certa. Ele é um menino sem tato social, com dificuldade de lidar e entender as pessoas, que teve a péssima ideia de levar as pessoas que ele mal conhecia para um lugar desconhecido. Galera, vamos lá. E aqui eu vou ter que passar um pano muito forte pro Jor-El. Mas vamos tentar entender o que aconteceu. O que o Jor-El fez foi errado. Parece que ele sabia que o irmão tinha desaparecido, e por não ter coragem de ir lá investigar sozinho, ele criou essa situação em que no meio dessa história ele ia acabar procurando o irmão dele ou achar alguma pista do que aconteceu. E assim, me parece uma atitude muito egoísta e errada de se fazer. Mas eu entendi que ele não tinha uma noção que tinha um assassino ali à solta. Ou que tinha vários assassinos, né? Que tava acontecendo tudo aquilo ali. Parece que ele não sabia sobre o local, não sabia sobre os rituais que aconteciam, ele não sabia de nada. E a ação inconsequente dele botou todo mundo no maior perigo que eles já tiveram. E quando o Matt traz essa posição, eu não tenho por que não acreditar que o Matt não estaria dizendo a verdade pra gente. Na hora que essa revelação vem, as coisas já estão dando tudo errado. Já está todo mundo numa situação de vida ou morte. E é uma situação muito crítica, muito atípica. E não tinha como não pegar mal essa revelação. Mas o interessante de destacar aqui é como as nossas emoções, elas modulam a nossa percepção do mundo. A gente tem uma tendência de rotular as pessoas, ou de definir as suas ações como categoricamente ruim ou mal, quase como se tivesse só dois lados.
E eu acredito que muitas coisas são compostas por uma série de camadas cinzentas. E que dependendo do desfecho ou da narrativa em que a gente apresenta, essa atitude do Jor-El poderia ser ainda mais condenável, ou se, por exemplo, não tivesse morrido ninguém e ele tivesse resgatado as pessoas, muita gente poderia ter considerado o que ele fez ousado, inteligente, corajoso, mas pelas consequências disso, isso já tende a enviesar a nossa posição. Eu não quero levar vocês para um relativismo de tudo. Muitas vezes a gente tem essa tendência de justificar racionalmente atitudes que a gente teve com base emocionais. Então, principalmente em situações limites, a gente vai agir ali por instinto, por emoção, e depois, baseado nas consequências disso, nos resultados de tudo aquilo que a gente fez, as pessoas tendem a puxar um viés racional pra cima do que elas fizeram. E é claro que a gente não pode esquecer que isso aqui também teve dedo do mestre. O plot tinha que acontecer, o episódio tinha que rolar, e aparentemente muita coisa no Ordem é feita ali na hora. Então talvez nem compense a gente pensar tanto em cima sobre uma decisão específica. Mas o que ele fez aqui foi bem questionável, foi bem assim, difícil. E daqui pra frente o resto só esquenta. O Jor-El em si, ele pode ter se convencido disso, dessa declaração que o Matt nos deu, porque é muito comum as pessoas que fazem coisas horríveis ou não conseguem conviver com as atitudes que elas tiveram, tentar de alguma forma distorcer a realidade pra recriar essa narrativa e conviver com uma história em que seja mais suportável de aguentar. Mas a ideia toda aqui é entender melhor essa ação do personagem sem necessariamente a gente rotular ele. Quando a gente vai pro segundo episódio, o Jor-El reencontra o irmão dele, o que na hora acontece tudo de meio supetão. Tem tanta coisa acontecendo que esse encontro ele é interrompido por várias coisas. É o pessoal gritando, é o assassino atrás deles, é a situação limite de sobrevivência que eles estão vivendo. Tem de tudo e eles nem têm muito tempo para elaborar ou conversar sobre isso. Pro Jor-El, os episódios aconteceram todos na mesma sequência. O irmão dele desapareceu há uns 3 dias, e o episódio 1 com 3 se encaixam no mesmo fluxo, na mesma noite. Ele nem tem tempo de processar direito as mortes, o que tá acontecendo, toda a perseguição, toda a loucurada. E nessas situações é muito comum as pessoas ficarem com uma visão de túnel, e deixarem muitas coisas importantes de lado. Eles fogem da casa, chegam naquela cena do baú, e a Shaniqua fica presa na armadilha. Tem gente tentando tirar ela dali. A Melissa e o Jorge começam a se estapear pela máscara, que é um objeto por si só muito importante, e que a gente vê que tá mexendo com a Melissa, ela já tá pensando naquilo há um tempão. Mas é aí que o Jor-El, mesmo com o braço quebrado, pega a arma. Ele aponta a arma pela primeira vez pra Melissa, pra justamente priorizar o resgate da Shaniqua, pra interromper aquela briga, aquela discussão e focar no que era mais importante. Chega o Mutilador Noturno, chega a Jai, os dois assassinos encurralam eles ali, começa toda aquela cena de fuga, e nas próximas cenas a gente vê o quanto que aquela máscara ela influencia a Melissa e o Jorge. Não só a máscara, né? Tem outros objetos que também chamam a atenção ali, mas claramente tinha uma influência paranormal vindo dali. E se a gente analisar a história até aqui, tá todo mundo morrendo. Eles não sabem direito como escapar dali, e eles não estão unidos como um grupo, tá cada um pensando em uma coisa diferente. O Jor-El, quando ele tem a oportunidade de pegar a máscara, talvez até pelo esse próprio instinto de sobrevivência, de fazer alguma coisa que mantenha ele no jogo, ele põe a máscara. E aquela influência ela é tão forte, ela é tão perturbadora que na hora ele mata a Melissa. A gente vê que ele ganha umas habilidades. E assim como a Jai e o Mutilador Noturno, essa máscara deixa o Jor-El mais confiante. Ela dá um poder a mais pra ele. E o Matt se entrega total nessa cena. Sem pensar muito, ele vai atrás do Mutilador e enfrenta ele de peito aberto. Nem chega a usar arma. O que a gente vê é ele tentando enganar, manipular o Mutilador. O que ele acaba fazendo também com a Jai no final da história. Usando até esse histórico aí do teatro para dissimular, para enganar os assassinos. E nisso a gente vê um resquício do Jor-El ali dentro também. Porque mesmo com a influência da máscara, ele não deixou de tentar salvar as pessoas que estavam ali com ele. Ainda tinha um resquício de humanidade dele ali dentro. E no final de tudo, sem entender se a melhor amiga dele morreu, com o peso de ter enganado e ter matado tantas pessoas diretamente e indiretamente, na hora final em que chega a ordem e eles capturam a Jai, o Jor-El tem uma chance de executar ela. E no momento ele puxa o gatilho. Mas o Jorge entra na frente. E a última gota de sanidade que ele tinha vai embora. O Jor-El vira o caçador de gente. E ele é dominado completamente pela máscara. Ali, mesmo depois em que eles conseguem tirar a máscara dele, a gente vê que o Jor-El não volta. Ou pelo menos não volta nesse momento. Em que ele parece estar catatônico, parece estar em choque e parece que está preso naquele momento. De tudo o que aconteceu ali no Natal Macabro. E é aqui que acaba essa história. Mas eu acredito que a gente ainda tem coisa pra ver do Jor-El. Um trauma desse nível com certeza vai deixar efeitos nele. E sem considerar todos os efeitos do outro lado, da máscara, do paranormal, ele, na loucura ou não, matou o irmão dele. Matou também a Melissa. E de certo modo é responsável por tudo que aconteceu ali também. O Jor-El vai ter que ter um trabalho muito grande para ressignificar, para primeiro de tudo entender o que aconteceu. E para uma pessoa que já não tinha muitas habilidades sociais, ter uma experiência nova de conhecer gente e ter um evento tão traumático assim pode fechar portas para que ele não tenha mais aptidão de falar com mais ninguém por muito tempo na vida. Isso pode subir as barreiras dele para se fechar cada vez mais em si mesmo. Fora que ele por si só já flerta com essa característica de dissociação da personalidade, em que tinha uma imagem que está muito vinculada a ele na infância e essa nova imagem que ele tenta construir.
Agora a gente soma essa identidade do caçador de gente e boa sorte pro Jor-El processar isso tudo. Com certeza é um personagem que tem muito ainda pra entregar, mas eu tô curioso pra ver o que ele ainda vai se tornar.